Muitas coisas acontecem na nossa vida e isso é normal. Não é porque somos crentes que as coisas vão deixar de acontecer em nossas vidas. Eclesiastes capítulo 7. E então hoje eu quero refletir junto com os irmãos em uma palavra que nos orienta a construir a nossa vida para o futuro, para o dia da nossa morte, ou seja, para a nossa passagem para a vida eterna. É isso que Salomão está nos mostrando. Quando Salomão ele assume o reinado de Israel, Salomão ele pede sabedoria a Deus. E Deus dá sabedoria para ele em abundância. Muitas pessoas iam buscar conselhos com ele. Ele teve muitas experiências pedindo sabedoria a Deus. E muitas pessoas souberam aproveitar. E hoje, com certeza, essas pessoas enriqueceram seus reinos, enriqueceram suas famílias e estão aptas a serem aprovadas para entrar no reino de Deus. E para nós, que nós somos pessoas simples, comuns, é difícil acompanhar um raciocínio que Deus deu para Salomão. O nosso nível é um nível, digamos, baixo em relação de tanta sabedoria que Deus deu para Salomão. Essa sabedoria era uma sabedoria muito elevada. E até hoje, as escrituras de Salomão nos intrigam em alguns momentos. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. E a santa palavra fala assim: melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o temem em consideração. Melhor é a mágoa do que um riso, porque a tristeza do rosto faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas dos insensatos na casa de alegria. Melhor é ouvir a repreensão de um sábio do que ouvir canção de insensato. Pois qual, ao crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é a risadas dos insensatos, também isso é vaidade. Verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimos dos insensatos. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Glória a Deus. Vamos sentar. Vimos como é difícil de se entender o que Salomão está querendo falar. Então, mediante desta leitura de hoje, quero meditar junto com os irmãos em cima desta palavra e tirar alguns pontos positivos para a nossa vida, para que nós possamos chegar no fim da nossa vida tendo um saldo positivo. Então, vamos refletir essa palavra de maneira que possamos construir algo em nossa vida para a nossa eternidade. É desta maneira que nós passaremos a nossa eternidade conforme nós vamos construir durante esta vida. E todos nós percebemos que a nossa vida tem pontos positivos, aspectos negativos, e assim a vida nós vamos levando. E
Em certos momentos, nós temos momentos de aprendizagem e há certos momentos de nós nos descontrairmos. Há momento para tudo. E ele fala de morte, melhor estar num velório do que estar em um local de alegria. É difícil para nós entendermos isso. E nós temos que encarar essa vida como ela é. Tudo pode acontecer em nossa vida. Tudo. Apesar de nós sermos crentes, tudo pode acontecer em nossa vida. Alegrias e tristezas. E nós temos que tomar cuidado, muito cuidado, com teologias que estão entrando nas igrejas, teologias de prosperidade, teologias de confissão positiva, de você autodeterminar a sua vida. Isso tem riscos. De você determinar que você vai ser rico, que determinar que você não vai adoecer. E isso acontece com todos. Não é simplesmente determinar, é orar a Deus pedindo. Muitas vezes nós falamos, o inimigo não me toca. Ore sim, o inimigo não vai te tocar. Mas cuidado, que o inimigo pode te tocar sim. E isso acontece com todos nós, com crentes ou até mesmo com descrentes. Pode acontecer com qualquer um. Na vida sempre vai ter morte. É o final para todos. Não importa se você é crente, se você é descrente. E a questão não é essa de morrer. É a questão, o seu destino após a morte. Para onde iremos? E Salomão aqui, ele não está tratando a morte como se fosse um ponto negativo. Ele está mostrando a morte como um ponto positivo, a passagem para uma nova vida. É isso que ele está nos mostrando. Lá atrás, devido ao pecado, o homem, ele tinha perdido o direito da eternidade. Jesus vem em forma de carne, habita entre nós, morre e ressuscita para vencer esta morte e dá esse direito a nós termos novamente a vida eterna junto com Deus. Mas isso depende muito de nós. Como nós construímos a nossa vida para essa vida eterna. E a morte virá para todos, para mim, para você, para o crente, para o descrente. E quando Salomão fala que é melhor ir a um luto do que em uma festa, ele está falando que é melhor nós aprendermos do que nós ficarmos festejando e esquecendo da vida. Em festas, você esquece até de você, você se descontrai, você relaxa. E já em um velório tem reflexão. E é melhor você ter reflexão do que uma distração. Refletir para o futuro. Nós estamos falando de construir uma vida para o além. Então é com reflexão, não com distração, que nós vamos construir. Nós precisamos preparar uma obra perfeita. Essa morte carnal, para todos é o fim. É o fim. Mas é o início de uma nova vida. Onde podemos estar junto com Deus ou no sofrimento eterno. Junto com Deus para um paraíso, como Adão e Eva moravam, ou, que nem Jesus fala, em um local de sofrimento, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Aí é terrível.
E é durante a nossa vida que nós construímos esse futuro. E essa nossa vida, sim, é uma construção dia a dia. Deus, sim, é o arquiteto. Foi Deus que fez a vida. Deus é que dá a vida. É Ele que mantém a vida. Porém, nós precisamos de manutenção da nossa vida. E essa manutenção depende de você. Como que você está manutenindo a casa da sua vida, o seu futuro? Somos nós que devemos fazer a nossa manutenção. Então nós precisamos nos orientar com Deus, com o melhor engenheiro, com o melhor arquiteto da vida, que é Deus. Precisamos estar atentos na palavra de Deus. E Salomão vem nos orientando. Nós não podemos perder esse projeto de vida que é você, esse projeto lindo de vida que Deus deu. Essa beleza conforme Deus te fez. Não podemos, em momentos de festa, nos distrair. E nós temos que saber escolher. Nós temos que saber quais os tijolos que nós vamos usar, qual a tinta que nós vamos usar. É você que vai decidir a construção da sua vida futura. Não é Deus. Embora Deus já tenha determinado, Deus já sabe o que vai acontecer lá no final com você, é você que tem que trilhar essa vida. Quando você nasceu, você nenhum nome você tinha, identidade você não tinha. Quando a sua vida começou como se fosse um papel em branco. É você que vai escrever. É você que vai escrever a sua vida. Maria, serva do Senhor. Maria, a traficante de drogas. É isso lá no final que vai valer. É isso. Nós precisamos viver na presença do Senhor. Então podemos reparar que é melhor nós estarmos meditando em um velório do que festejando. E para nós termos essa vida bem-sucedida dentro do padrão cristão, requer abnegações de muitas coisas, restrições de muitas coisas boas nessa vida, coisas do dia a dia. Temos que nos divertir, sim, precisamos, mas temos que saber o momento e com quem e como. Qual que é a maneira que você está festejando aqui na sua vida? Lá no final, com essas escolhas que você fez, Jesus, Ele vai avaliar. Ele vai decidir se essa obra que você fez, essa construção que você fez, tem um valor patrimonial eterno, ou apenas uma construção a ser destruída, jogada no fogo. É você que tem que decidir. E hoje aqui nós vendo essas orientações de Salomão, nós podemos ver alguns pontos para melhorar a nossa vida. Aqui ele deixa apenas alguns. A Bíblia está cheia de dicas para nós melhorarmos a nossa vida, melhorarmos a nossa construção. Aqui no Salmo 1, Salomão, ele nos mostra o valioso, o que é valioso para Deus. O que é valioso para Deus? O valioso para Deus somos nós. Somos o que somos, não o que temos. E as pessoas andam confundindo muito isso na vida, querendo aparência. Ele fala aqui que é melhor a boa fama do que um perfume precioso. Ele fala unguento. É melhor você ter um bom nome, onde todos te reconheçam,
do que chegar lá no velório e alguém está falando, conheço, já foi tarde. Um cristão, ele não vai assim. E tem muitos que se acham cristão que estão se enganando. Põe defeito no irmão, põe defeito na irmã, fala mal do pastor, fala mal do louvor. Irmã, você viu? E Deus, Ele quer trabalhar em nós, em nossos corações. Deus quer que nós trabalhamos cada vez mais nesta obra, como irmãos, agradando os irmãos, agradando a Deus. É melhor nós estarmos na presença de Deus, ter uma boa fama, do que um luxo, um perfume caríssimo. Isso é vaidade. E vaidade vai ficar para trás. Muitas pessoas têm possibilidade sim, e vivem de aparência. Mas tem pessoas que apenas vivem de aparência, querem ser o que não são. E isso é tudo luxúria. E luxo, para Deus não é nada. Luxo para Deus não é nada. É melhor nós vivermos na simplicidade e estarmos na presença de Deus do que ter luxo e um dia ser uma obra destruída por Jesus. E Salomão está dizendo que a honra é recebida no fim da vida. Não é no começo da vida. Quando nós nascemos como se fosse ainda um papel em branco. É nós que vamos escrever a nossa vida. O nome de quem constrói, e constrói bem a vida, então ele vai se tornar um monumento no futuro. Um monumento que ninguém vai esquecer. Um monumento eterno. E no versículo 3, que também é um pouco difícil de se entender, mas Deus torna possível para nós, através do Espírito Santo, que está comigo e com você. Ele fala, melhor é a tristeza do que o riso. Não dá de começo para se entender que melhor é a tristeza do que o riso, porque a tristeza no rosto se faz melhor o coração. Aparentemente aqui Salomão, ele está sendo uma pessoa negativa. Mas Salomão, ele está nos mostrando que aqui nós devemos tirar coisas positivas em momentos negativos. É superando essas tristezas que nós tiraremos grandes coisas, coisas fortes, coisas boas. Não se iluda, sempre terá alguém falando mal de você. Sempre terá um irmão falando, te criticando. Sempre terá alguém querendo nos tirar do sério. E é melhor então desta maneira. Se você está num ambiente que está acontecendo isso, saia, relaxa seu pé contra o meio fio lá, dá aquele chutinho básico, passa a dor e volta. Mas não fique magoado com ninguém. É nesses momentos que você tem que trabalhar o seu coração. E esse coração faz parte dessa construção para a próxima vida. Lá não entra tristeza. Lá só entra alegria. Lá não entra amargura. E Salomão ele fala, com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. É assim que nós construímos. É nos momentos, muitas vezes, de tristeza que nós aprendemos também. Em momentos de alegria, sim. Mas geralmente em momentos de alegria nós esquecemos até quem nós somos. E Paulo também, ele orienta os romanos,
que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Temos que tirar aprendizado em todos esses momentos. Ele fala que a tribulação, ela nos traz a paciência, produz paciência dentro de nós. Nós começamos a aprender. Então temos que suportar um pouco mais os irmãos. E outro ponto que Salomão nos orienta para chegar no final da vida, e nós podemos apresentar uma boa construção, é escutar e aceitar a repreensão dos sábios. E ao contrário, muitas vezes nós somos zangadinhos, nós se zangamos fácil, estragando o nosso próprio coração. Estragamos o nosso coração porque nós fomos repreendidos por alguém que usou a santa palavra para orientar. No versículo 5 fala: é melhor ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Então tenha um discernimento. Saiba escutar da onde está vindo a orientação, como está vindo a orientação, para depois querer se zangar. Geralmente, quando nós somos repreendidos, em alguma igreja, em algum local, de imediato nós queremos sair daquela igreja, a fim de buscar um consolo em outro local. E nós corremos então, ouvir pessoas de fora, buscar outras igrejas para nos orientar. É porque nós estamos querendo ouvir canção de insensato. Você foi repreendido através da palavra de Deus, mas você quer escutar algo que te agrade o seu coração. E a verdadeira revelação está na palavra de Deus. E quando você começa a ouvir engenheiros de fora, tudo pode acontecer. Tem engenheiros de toda a espécie. A sua orientação pode vir e transformar a sua obra da vida que você tem que apresentar para Jesus em um monte de entulho, de uma construção tortuosa, que muitas vezes nós procuramos inocentemente pessoas para nos orientar, e são engenheiros de obras que não são aprovadas por Deus. Engenheiros que querem mostrar prosperidade, que você é imune a tudo, e não, nós não somos assim. E outro ponto que Salomão nos orienta é aprender a nos controlar. O problema é a nossa ira. A nossa ira é fácil de levantar, mas ela é inimiga do nosso coração. É inimiga do nosso pensamento. Quando nós ficamos irados, nós não raciocinamos direito. Nós não temos um julgamento confiável. Não conseguimos raciocinar. E nós não podemos deixar, então, essa falta de paciência, essa ira, que ela venha destruir essa construção. Essa construção toda que você está fazendo. Não pode essa ira vir a destruir relações com pessoas que são confiáveis. Estragar até mesmo a sua reputação e a reputação de outras pessoas. Então nós temos que ter essa prudência em saber o que falar. E a maneira que nós estamos agindo. E também, nós não podemos nos precipitar em querer fazer algo por alguém, porque alguém está com pressa em resolver os seus problemas. Coloque paciência. Pessoas com problemas, querendo resolver seus problemas rapidamente, sempre vai ter. Você
Não deve se precipitar em ajudar uma pessoa que você não sabe no que vai dar. Quando nós agimos com essa precipitação em querer ajudar, pode vir muitas consequências. Consequências más contra você, contra a sua família, com outras pessoas. E não era justamente aquilo que era para você ajudar aquela pessoa. E, para finalizar, Salomão fala de equilíbrio. Temos que ter equilíbrio. Muitas vezes nós não temos um equilíbrio. E nós nos perguntamos muitas vezes por que o passado foi o melhor que hoje. Talvez o seu relacionamento em casa foi ótimo por um período, e de repente você está passando por tribulação. A sua empresa estava dando lucro, mas agora passa por momentos difíceis. O porquê? Isso não é coisa de quem tem sabedoria ficar pedindo para Deus. Deus nos dá momentos e momentos. Momentos de alegria, momentos de tristeza. Prosperidade, vacas gordas e vacas magras. E temos que saber nos portar nos dois ambientes. Saber agradecer a Deus lá pelo passado, porque o amanhã nós não sabemos. Amanhã Deus pode estar te abençoando tudo em dobro. Então não reclame no momento que está passando dificuldade. Tenha um equilíbrio na sua vida. Reclamar desse tipo de coisa não é pessoa que tem sabedoria. Não é pessoa que tem sabedoria que faz isso. Mesmo que o fato seja real, que você está passando por uma necessidade, o que vai contribuir para mim e para você estar reclamando daquele momento, sabendo que Deus poderá te abençoar como abençoou no passado. Tenha equilíbrio em tempos de vacas gordas, em tempos de vacas magras. Está difícil para você? A minha empresa não deu certo? Vou tentar de novo? Dá um corte pela raiz. Corte pela raiz. Não aumente as suas dívidas. Feche as portas. Faça um balanço, pague a quem você deve. Não reclame e comece lá de novo. Não queira manter aparência. Aparência de luxo. Não queira ser assim. Não queira assumir uma coisa que vai te prejudicar futuramente. Deus, Ele quer abençoar, mas nós temos que saber negociar. Então é dessa maneira que nós temos que ir tocando a nossa vida. E gostaria de falar muito mais em cima disso. De pessoas que vivem desta maneira, pessoas que vivem de aparência, mas uma aparência que não vai levar a construção nenhuma. Nem pessoal e nem espiritual. Então, prepare-se. Prepare-se para que você, no dia da sua morte, você possa apresentar uma construção digna para Jesus. Uma construção considerada um patrimônio eterno para Deus. É isso que nós temos que fazer. Prepare-se para apresentar um patrimônio eterno junto com Ele. Isso que é valioso. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar.